Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sou aqui da tela verde, o homem por trás da tela verde. Estou aqui, pessoas, para falar de mais umas novidades a respeito de Five Nights at Freddy's. Desta vez nós vamos falar do filme de FNAF, onde Scott Cawthon resolveu abrir a boca e talvez contar algumas coisas até da lore do jogo, né? Tipo, a história, melhor dizendo, de FNAF. Ele decidiu abrir a boca com algumas coisas. Eu tô impressionado que ele tá querendo revelar a história através do filme, né? Ou melhor dizendo, explicar toda essa treta toda. Então, eu vou ler aqui pra vocês. A notícia é enorme, eu vou comentar aqui, né? Falar o que tá acontecendo. E eu espero que vocês gostem, pessoas. Então, fique aqui, vai ter muita coisa, vai ter muita informação. Então eu vou traduzir pra vocês e falar que teve más notícias, segundo ele. Muito provavelmente o filme não vai sair ano que vem mais, mas eu vou tentar ler melhor o que tá acontecendo aqui. Então vamos lá, pessoas. Antes de mais nada, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Pessoas, já se inscreve, estamos com o sonho de chegar a 2 milhões de inscritos um dia. Se inscreve, pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui, tá bom? Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino. Vamos dar uma olhada que o Scott Cawthon decidiu falar abertamente o que tá rolando sobre o filme. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia. Somente que tem uma galera curiosa. Aí ele decidiu falar a respeito dos jogos, né? Falar o que aconteceu. E agora ele decidiu abrir a boca sobre o filme, né? Falar o que tá rolando. Vamos lá. Tá aqui, ó. Más notícias sobre o filme de FNAF. Aí a galera já ficou meio pistola. Vamos lá. Antes da gente começar com a sessão das más notícias e falar a respeito do que tá acontecendo com o filme de Five Nights at Freddy's, eu quero compartilhar uma pequena história das screenplays. FNAF Screenplay? Deixa eu dar uma olhada aqui. Seria o roteiro. O roteiro, porque é aquela coisa, né? O screenplay é o que vai, vamos pôr assim, ser redigido na tela. Ele tem que escrever uma base, né? Escrever o que tá acontecendo pra galera poder interpretar e o diretor poder, né, ter uma base e tudo mais do que vai fazer, tem que fazer isso com o diretor e tudo mais pra ter uma visão de como é que faz o filme, pá. Aí você, uma breve história do roteiro do filme. Foi uma longa jornada e levou um tempo até de alguns roteiros, e aí foi e voltou a respeito de alguns anos. Não sabe, na ordem particular, mas eu... ou pelo menos me sinto livre, né, de pular. Ou você pode se sentir livre para pular e ver logo a notícia ruim, mas aqui vocês vão aproveitar a lista dos roteiros. Quais foram as ideias pro filme? Quais foram as ideias que iriam ser passadas pro FNAF, melhor dizendo. E alguns desses casos, alguns desses vieram de grandes estúdios, de alguns grandes diretores, e algumas por mim, e algumas outras por roteiristas contratados. Eu dei esses roteiros um nome e uma breve sinopse. E, bom, o que ultimamente levou o roteiro, né, a ser rejeitado. Então isso aqui, pessoas, que nós vamos ler hoje são os possíveis roteiros da onde a história de FNAF iria. E esses roteiros são rejeitados, né? Esses roteiros não fazem parte do filme, então a gente já tem um norte do tipo assim: a história de FNAF não é isso aqui. Então, tipo, já é uma coisa boa. A gente agora já sabe o que não é. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó, o F Screenplay, que seria o roteiro F. O setup básico. Um grupo de jovens aprontões, eles entram numa Fred e acontece o caos. O problema, por mais que seja um setup básico, tem muitas escolhas estranhas aqui. O que só ficou estranho conforme a história foi continuando. A história acabou com os protagonistas numa coisa secreta, na parte de baixo, uma fábrica de animatrônicas secretas, desenvolvida por robôs do governo. Veredito. What the fuck? Isso saiu totalmente fora do material original, então a gente jogou fora. Caraca, que bizarro, mano. Bom, então a gente sabe que não tem nada de governo, né, nesse negócio de FNAF. Não tem nada governamental, não tem nada do governo americano. Na verdade, FNAF nunca foi pra esse lado mesmo. Tá. Agora que o roteiro, os fantoches foram pegos em Manhattan. O setup básico.
Os plushes foram pegos em Manhattan, problemas. Os plushes foram pegos de Manhattan e... veredito, queime com fogo. Tá, queriam dar um lugar e aí foi uma bosta, enfim. Tá, Random Charlie, que seria o roteiro Random Charlie. Setup. Charlie, se não me engano, tem nos livros. Tem nos livros, eu acho que até é o nome de uma das crianças. O Charlie e seus amigos entram numa Fred depois de algumas horas pra pegar um brinquedo perdido. Problemas, por mais que compartilhe alguns nomes familiares com os personagens da série, esses personagens não teriam nada a ver com o jogo ou com os livros. Charlie é do Silver Eyes, lembrei agora, do livro. Mesmo que, né, tem alguns elementos também da gameplay, parecia muito longe do jogo. E aí isso poderia causar muito impacto. E aí o veredito, parecia que era um monte de elemento aleatório de FNAF e nada realmente levava pra frente. Então eles descartaram a ideia do Charlie e seus amigos, tipo, ó, não vai, isso aqui não vai virar nada. Silver Eyes, olha aqui, ó, o setup, os roteiros do Silver Eyes. Setup básico, Kira, eu acho que é alguém também dos livros. Kira, ele tá falando, Kira e eu trabalhamos em 3 versões de filmes do Silver Eyes. Ainda mais depois de um ano, tentando encontrar a aproximação perfeita da história do primeiro livro. Esses foram as primeiras tentativas que eu tentei fazer um roteiro por mim mesmo, depois de entender que seria muito mais difícil do que eu imaginava. Ia ser difícil de encontrar alguém que entendesse também a lore pra poder fazer ele funcionar. Bom! Por que você não explica pros outros, né, Scott? Mais fácil. Infelizmente, seriam 2 roteiros, mas que sofreriam grandes problemas da minha inexperiência em ficar escrevendo. Scott Calton só sabe fazer jogo, né? Porque história é meio difícil, mas tudo bem. Até a Kira, com a sua experiência, não poderia salvá-los. Veredito. Por mais que tinha alguns bons elementos, eu decidi, né, focar em fazer um roteiro mais a respeito dos jogos e não dos livros. Aqui tem também The Pawn Shop Screenplay, que seria o roteiro, né, de uma loja de antiguidades. Setup, né, o que ia acontecer? Uma criança vai lá para uma loja de antiguidades, encontra um animatrônico e tenta comprar ele. Na verdade é assim. Na verdade, o Fredão foi roubado e os animatrônicos foram levados para localizações diferentes. E os outros animatrônicos, um deles foi levado nessa loja de antiguidades. E a criança acabou, né, encontrando um desses bichos, né? Problemas. Uma tentativa diferente, mas eu senti que tava muito um menino seu animatrônico. Parecia uma aventura depois da escola e não a coisa de terror. Parecia uma ideia boa na hora, mas eles descartaram. Cassidy Screenplay! Ih, rapaz, ó a Cassidy aí, lá, o Goldão, hein? Ó, a gente ia entrar mais profundo no que tava mesmo a respeito da lore do jogo, indo atrás da história da Cassidy. Então, um dos roteiros iria contar a história de Golden Fred. Pasmem vocês, olha aí. Tinha muitas coisas que... os problemas. Tinha muita coisa que ia passar em períodos diferentes. E muitos outros personagens ia ter muita coisa da lore de muitos jogos. Ia ficar muito saturado, e saturado por minha culpa. Mas ia ser muito satisfatório, principalmente para os fãs mais hardcore, saber, né, o que foi deixado de fora e por aí vai. Mas muita gente que não conhece ia ficar muito perdida. Mas peraí, talvez esse seria o roteiro mais adequado. E aí tá aqui, ó, ele falando: ultimamente ia ser mais uma enciclopédia visual do que um filme, e não ia ficar tão legal até pra mim, então saiu fora. Ele descartou o roteiro que ia explicar a Cassidy, William Afton, Scott Calton, mato você! Enfim. Tá, tem mais aqui. A Misfit Kid, eu acho que é a criança arteira, a criança prontona, não vou saber dizer agora o nome certinho. Tá, uma mãe solteira. Ih, mãe solteira, lembrei do Luba aí. Mãe solteira tem uma criança dela pra uma nova cidade e a criança acha um Fredão. E aí acontece uns problemas. Tá, um dos problemas desse roteiro é tá criando uma situação moderna
com um Fred antigo, e ainda tentando encontrar maneiras de conectar os protagonistas com o restaurante, tentando encontrar motivos para eles irem lá, encontrando um motivo para eles também ficarem. O problema é que a razão da criança, né, para ir até a Fred's e ter as suas aventuras foi muito forçada e foi muito ruim, né? Tipo, não era uma ideia tão horrível, mas simplesmente não funcionou. E eu nem me importei com os personagens e não tinha nenhuma chance de passar. E aqui, esse seria o roteiro oficial, porque ele não teria nenhum erro, ele não teria nenhum problema, mas ultimamente eu decidi descartar porque não estava bom. Tá, meu Deus do céu, tem muita coisa. Tá, Ghost Trackers seria os rastreadores de fantasmas aí. Um grupo de caça-fantasmas amadores, eles iriam entrar numa Fred abandonada. Caramba, só zona! Mesmo que seria um senso comum, que seria realmente algo bom para esse tipo de filme, o problema, de novo, é que ele fala de outros personagens e dando, sabe, conexões com a Fred's, né? Dando conexão para eles e tal. E acabou, né? Que infelizmente tinha muita coisa que tava fugindo da história e tinha que explicar a história desses personagens, os seus problemas, os seus dilemas. E infelizmente tava tirando totalmente o foco que é na Fred's. Eu já falei, o Scott tá querendo fazer o filme pra explicar a história e não pra ficar inventando outras coisas. E tinha uma conexão, o problema, tinha uma conexão estranha com o protagonista e a Fred's. Mas isso realmente ia precisar ser feito, mas aí, né, a gente deixou quieto porque não ia fazer nada. Tá. O roteiro insano. Ai, meu Deus do céu. Outra variante dos caça-fantasmas. Mas esse envolvia os Funtime Animatronics. Logo o primeiro filme ia ser do Sister Location, Jesus Cristo. Ia ter coisas do subterrâneo, até uma marionete que ia fazer vingança. Nossa, que zona. Por mais que alguns desses roteiros teriam muito mais coisas loucas de aventura, parecia muito mais do que só um negócio de ação e tal. Bom, o veredito: muita coisa num lugar só, com muitos personagens fazendo muitas coisas. Ninguém ia entender nada, ia parecer uma zona. Mike Screenplay, roteiro do Michael Afton. Ai, meu Deus do céu, eu vou matar esse Scott. Tá, esse parece ter mais sentido. Por que eu não pensei nisso antes? Problemas, na verdade isso aqui é uma boa mistura. Faz o melhor dos dois elementos e dos outros roteiros. Não tem tantos problemas aqui. Todos os personagens estão certos, todas as motivações estão certas. E tudo, né, está encaixado certinho. Sim, vai ser divertido e vai ser assustador e vai ser uma grande história central. Ok, pessoas, finalmente o Scott, filho de uma mãe, ele assumiu. O primeiro filme de FNAF vai contar a história do Michael Afton. Finalmente! Quando sair o filme nós vamos entender finalmente um dos personagens dessa coisa louca que sofreu pra caramba. Finalmente a gente vai poder ter as respostas da criança chorona, da droga do baú, do FNAF 4, do porquê que ele existe, como que essa droga desse bicho sobreviveu e como que ele ficou roxo. E vai entrar no Sister Location e vai entrar... Nossa, então Nossa, para tudo. O filme de FNAF não vai contar na ordem dos jogos, mas vai contar da ordem dos acontecimentos do ponto de vista do Michael Afton. Gostei. E aí, ele fala assim, agora vamos para as más notícias. As más notícias é que não vai ter mais nenhum roteiro para adicionar, já que a gente está oficialmente fazendo o roteiro do Mike. Peraí, o quê? O Scott Calton fez uma trollada aqui? O Scott Calton fez uma trollada aqui, eu tô percebendo agora. Tá, agora para a notícia ruim. A notícia ruim é que não vai ter mais nenhum outro roteiro para adicionar na lista, já que a gente vai oficialmente fazer o roteiro do Mike Screenplay. A filmagem começa na primavera. Scott. Ai, meu Deus do céu! Pessoas, até onde nós estamos vendo, então, FNAF, o filme de FNAF muito provavelmente vai sair final do ano que vem.
final do ano que vem, final de 2021, é muito provável que esse filme já esteja pronto. Que ele tá falando, a filmagem do filme começa na primavera. Ou seja, agora eles estão no inverno. Agora é inverno, pra quem não manja. Eles estão, acho que, entrando no inverno agora. E a gente tá indo pro verão. Nós estamos na primavera, eles estão no verão. Pera aí, eu tô falando bosta. Acho que eu tô falando bosta. Pera aí, 20 de março. Então, ó, ele tá falando que a filmagem vai começar dia 20 de março. Dia 20 de março, pelo menos ali, março até junho, vai começar as filmagens de Five Nights at Freddy's, o filme. E a filmagem vai fazer, né, o roteiro do Michael. Vamos descobrir a história, finalmente, dessa droga. Meu Deus, que não falei. Ó, o Scott Calton, ele tá querendo fazer os filmes pra explicar a história de FNAF. E finalmente nós vamos ver, pessoas, nós vamos ver o filme de FNAF, nós vamos ver a explicação do FNAF 4. E nós vamos... Né, vai ser muito bom. Eu tô empolgado, finalmente o filme vai sair, pessoas. Vai andar. O roteiro, pelo que o Scott Calton tá falando, tá pronto. E agora é só aguardar, então, eles contar pra nós o que foi essa droga de Michael Afton. Como que ele sobreviveu e o que passou a respeito de FNAF e todas essas tretas todas com ele. Bom, pessoas, é isso que eu tinha que falar pra vocês. Então o filme de FNAF vai vir. E espero eu estar na pré-estreia. Blumhouse, quem for divulgar esse filme no Brasil, por favor, ó, estou aqui. Estou aqui, um canal atacado brasileiro que fala de FNAF, nós sobreviveu a Ultimate Custom Night, chama nós, tá bom? Muito obrigado, pessoas, por terem assistido, muito obrigado. O que vocês acharam? Deixem nos comentários também o que vocês acharam, que finalmente a gente vai ter, nossa, a gente vai ter umas respostas muito doidas nesse filme aí. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido, já deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.